Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 270 a 272 da mensagem A Era da Igreja de Filadélfia. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 8, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ele pôs para essa era de Filadélfia uma porta aberta. O irmão Branham diz que uma porta aberta significa um empenho missionário. Esta era, a sexta era da igreja, foi a era de maior difusão do evangelho. Foi a era mais missionária de todas. Eles fundaram colégios bíblicos, eles distribuíram literaturas, eles saíram pelo mundo evangelizando, levando o evangelho de Jesus Cristo. Esta foi uma era de porta aberta para a palavra de Deus. Porém, o irmão Branham diz que esta porta aberta da sexta era da igreja não veio no padrão da Escritura, no padrão do ministério que Jesus Cristo havia introduzido, que Jesus Cristo tinha e que ele tinha dado aos seus discípulos, não somente aos 12 apóstolos, mas também a todos aqueles que ele havia comissionado, como os 70, por exemplo. Aqueles tiveram aquele ministério, eles saíram pregando, eles saíram evangelizando, e os sinais os seguiram, eles saíram expulsando demônios, curando enfermos. Eles tiveram parte do ministério que Jesus Cristo teve. E vemos em Marcos 16, Jesus Cristo dizendo que em seu nome eles expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpentes e etc. Este é o padrão do ministério que Jesus Cristo tinha, que ele deu aos seus discípulos. O irmão Branham diz que muitos pensam que somente os 12 apóstolos tiveram esse ministério. Mas o irmão Branham diz que isto está errado. Você vê em Lucas capítulo 1, versículo 9, que Jesus Cristo já estava dando ministério aos seus, aos 70. Eles iam com aquele mesmo ministério, levando as boas novas. Este era o padrão que Jesus Cristo havia deixado, era pregar o evangelho, e os sinais o seguiriam. Não distribuir literaturas, não sentar e escutar fitas, mas pregar o evangelho, e os sinais o seguiriam. Porém, esta sexta era da igreja, mesmo tendo havido uma obra tremenda de evangelização, de missões, não foi conforme o padrão da Bíblia. Eles não saíram pregando o evangelho e os sinais o seguindo, mas eles saíram distribuindo literaturas e fundando colégios bíblicos. Este ministério, ele não deu somente aos seus apóstolos, mas ele dá a todos aqueles que ele enviou durante as eras da igreja. Se você dizer, como os cristãos das igrejas nominais, formais, como os anglicanos, presbiterianos, batistas, essas igrejas que não são pentecostais, que não creem no mover do Espírito Santo, que não creem em expulsão de demônios, em cura divina, como eles podem se atrever a negar os ministérios de Filipe, o evangelista, que não era um apóstolo? Eles pregam que somente os apóstolos tiveram esse ministério, mas Filipe não era um apóstolo. Filipe, o evangelista, também diácono, ele teve esse ministério, ele pregou o evangelho e os sinais o seguiram. O irmão Branham cita outros exemplos como Martim, Columba, Patrício. Todos estes não eram os 12 apóstolos originais comissionados por Jesus Cristo, mas eles tiveram um ministério como o que Jesus Cristo e os apóstolos tiveram. Aquele ministério não parou nos apóstolos.
Quando os apóstolos morreram, aquele ministério não acabou, mas ele seguiu durante as 7 eras da igreja. E na última era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, é que vimos isso mais evidente. Foi no ministério do irmão Branham, onde aquelas mesmas obras que Jesus Cristo e os apóstolos fizeram, se manifestaram com mais evidências. Milhares de pessoas foram curadas, demônios foram expulsos. Muitas pessoas saíram de cadeiras de rodas, muitos cegos enxergaram, surdos ouviram, mudos falaram no ministério do irmão Branham. E o irmão Branham diz que ele não pode falar algo, alguém não pode falar algo com segurança, ao menos que tenha experimentado aquilo. E ele citou Martim, Columba, Patrício, mas ele citou o seu próprio ministério, aquele ministério introduzido por Jesus, de pregar o evangelho e os sinais o seguirem. Aquele ministério esteve presente em sua vida, ele experimentou aquilo, ele viveu aquilo, e ele conta que quando foi para a África do Sul, para Durban, em uma viagem missionária, ele chegou ali e tiveram que acomodar mais de 100.000 pessoas, tiveram que usar uma das pistas de corrida, que era uma das 2 maiores do mundo, pois não cabia tantas pessoas em qualquer lugar. E aquelas pessoas vieram de todas as partes para ouvir o evangelho, pregado não só em palavra, mas em poder. O irmão Branham conta que também uma rainha da Rodécia veio com trens trazendo muitas pessoas, 27 vagões carregados de nativos africanos que vieram para ouvir o evangelho. E o irmão Branham conta que ali naquela reunião, na África, havia muitos maometanos, milhares deles, milhares de maometanos, de muçulmanos. E o irmão Branham conta que quando estava na reunião, ele chamou uma mulher para subir na plataforma, uma mulher maometana. E o irmão Branham diz que enquanto ela subiu para receber oração, um missionário que estava ali para pregar o evangelho de Jesus Cristo aos maometanos, estava dizendo em voz baixa: tem compaixão desta preciosa alma, porque aquele missionário havia estado ali muitos anos e só tinha visto um maometano vir a Jesus Cristo. O irmão Branham disse que eles são os antigos medo-persas, eles são inflexíveis, eles não mudam de opinião, uma vez maometano, sempre maometano. É muito difícil converter um maometano, muçulmano, a Jesus Cristo. Eles creem em Jesus Cristo, porém, eles não creem que Jesus Cristo é divino, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas eles creem em Jesus Cristo apenas como algum dos profetas, menor do que Maomé, que é o profeta deles. Porém, aquela mulher veio à plataforma, e o irmão Branham disse a ela: não é verdade que os missionários têm pregado a vocês, maometanos, que Jesus Cristo é o Salvador? O irmão Branham conta que ele levantou sua Bíblia e disse: porém esta Bíblia diz que Jesus Cristo foi um curador. Quando ele esteve sobre a terra, ele foi um curador, ele operou milagres e maravilhas. E esta Bíblia também diz que ele morreu e ressuscitou, e o seu Espírito retornaria sobre a igreja, e a sua igreja faria as mesmas obras que ele fez. O irmão Branham foi ali para pregar para aqueles maometanos, não como aqueles outros missionários americanos, que iam apenas com palavras, com teologia, mas o irmão Branham também foi com obras. O irmão Branham foi provar a eles que Jesus Cristo havia ressuscitado. E como se prova que Jesus Cristo ressuscitou? O irmão Branham provou mostrando que Jesus Cristo estava no meio deles. Pelo seu Espírito, Jesus Cristo estava ali operando as mesmas coisas que ele havia feito quando esteve sobre a terra. A prova que ele havia ressuscitado é que as mesmas coisas que ele havia feito estavam sendo feitas ali, pelo seu Espírito, através de seu profeta. O irmão Branham conta que falou com esta mulher e disse: se Jesus, pelo seu Espírito, fizer o que ele fez quando estava sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então? E ali estava aquela mulher maometana diante de mim. O Espírito começou a se mover através de mim. Eu disse a ela: agora você sabe que não a conheço, eu nem mesmo posso falar sua língua. Ela admitiu isso. Eu disse:
Quanto a curá-la, você sabe que não posso. Porém você ouviu a mensagem esta tarde e me compreendeu. Seu intérprete nativo respondeu por ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora os maometanos são descendentes de Abraão, eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como Filho de Deus e ao invés tomam Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes e eles o creem. Eu disse, mas Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que estava nele é exatamente o mesmo Espírito que está na igreja agora. E ele pode produzir e produzirá o que Jesus produziu. Ele disse em João 5,19, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Pois bem, o irmão Brana diz, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema, ou por que você está aqui, se ele pode me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Ela disse àquela mulher maometana, através de seu intérprete, sim, eu posso. E o irmão Brana disse, muito bem que ele possa fazer isto. Aqueles maometanos estavam observando atentamente. Todos eles estavam inclinando-se para a frente para ver o que aconteceria. Então o Espírito Santo falou, o seu marido é um homem baixo e troncudo e com um bigode preto. Você tem 2 filhos, você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez um exame. Você tem um quisto no útero. Veja que o irmão Brana revelou o segredo dos corações. Ele estava revelando o segredo da vida daquela mulher. Ele nunca havia visto aquela mulher maometana. Ele não sabia o seu nome, ele não sabia quem ela era, mas ele disse quem era o seu marido, como ele era, como ele parecia, e disse a sua doença. E disse que há 3 dias atrás ela esteve no médico e descobriu esta doença. O irmão Brana estava ali, provando que Jesus Cristo havia ressuscitado, porque quando Jesus Cristo esteve sobre a terra, ele discerniu os pensamentos dos corações dos homens, e Jesus Cristo estava vivo, ressuscitado, e vindicando a sua ressurreição através do irmão Brana, provando que ele estava entre eles. E o irmão Brana diz, ela inclinou sua cabeça e disse, isso é verdade. Eu lhe perguntei, como é que você veio a mim, um cristão? Por que você não foi ao seu profeta maometano? Ela disse, eu acho que você pode me ajudar. Eu disse, eu não posso ajudá-la, mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, Ele a ajudará. Ela disse, eu aceito Jesus como meu Salvador. Aquilo foi o suficiente. Ela foi curada e cerca de 10.000 maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado tanto em palavra como em poder. Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colher nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder, e é isso que devemos usar. Foi isso que deu a Paulo seu grande e eficaz ministério. 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqueles missionários foram ali, mas não conseguiram converter aqueles maometanos. Mas quando o irmão Brana foi ali, ele provou, ele mostrou um Jesus Cristo ressuscitado. Ele pregou um evangelho, tanto de palavras como de obras. Este foi o padrão que Jesus Cristo introduziu para que os seus discípulos, através das eras, seguissem. Não apenas distribuir literaturas, fundar colégios bíblicos, sentar e escutar as fitas, mas este é o padrão. E o irmão Brana trouxe este padrão e viveu isto. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.